Vamos dar continuidade solicitando ao Sheikh Dahat que irá falar sobre a juventude muçulmana e responsabilidade social. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير يا فتاح يا عليم وبك نستعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Em nome de Allah, louvado seja Allah, paz e saudações para o mensageiro de Allah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Irmãos, irmãs, em primeiro lugar, devemos louvar, agradecermos, enaltecermos Allah subhanahu wa ta'ala por este grande privilégio, esta grande oportunidade, esta grande chance de mais uma vez podermos presenciar aqueles momentos, aqueles encontros em que os anjos marcam a sua presença e os nomes de todos presentes são mencionados diante de Allah subhanahu wa ta'ala. De seguida, devemos mandar paz, saudações, bênçãos ao nosso querido professor, profeta, mensageiro Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, por ele ter sacrificado o maior tempo seu em fazer chegar a palavra da unicidade a toda a humanidade. Alhamdulillah, estamos aqui todos nós. Permitam-me fazer-vos chegar uma mensagem que traz uma alegria dentro da minha pessoa. Alegria esta que manifesta-se em regressar à casa que viu-me a crescer para um programa deste. Dizer que passei desta casa, posso dizer que fiz parte dos primeiros estudantes desta madrasa em 2010 e Allah subhanahu wa ta'ala trouxe-me a esta casa com um propósito, que é de transmitir, recordar, lembrar aos companheiros todos aquilo que eles também transmitiram para mim na altura em que estava numa idade que precisava tanto deste saber e deste conhecimento. De seguida, sinto-me honrado, privilegiado
por estar a compartilhar o mesmo painel com grandes homens a nível do país, a nível do mundo. Estamos a falar concretamente do nosso Sheikh Said Habib, do Sheikh Yunus, do Sheikh Abdul Qahar, do Sheikh Idris. Este é a maior satisfação que todo muçulmano poderá sentir em sua vida, dividir o painel com grandes figuras a nível do nosso país. O tema que me fui... O tema que, inshallah, bi'idhnillah, com a permissão de Allah, vou aqui recordar aos companheiros é sobre a juventude muçulmana e as suas responsabilidades sociais. Só pelo tema percebemos nós que todo jovem muçulmano tem responsabilidades, tem obrigações, tem deveres. E a partir das suas responsabilidades, das suas obrigações, dos seus deveres, diante de Allah, será responsabilizado ou então será recompensado. Se este jovem, esta jovem, cumprir com as suas responsabilidades, com as suas obrigações, com os seus deveres, diante de Allah, irá encontrar uma recompensa completa e total. Porém, se este jovem muçulmano, esta jovem muçulmana, negligenciar, não cumprir com as suas responsabilidades, com as suas obrigações, com os seus deveres, diante de Allah, será responsabilizado e, consequentemente, terá que justificar o porquê de não ter cumprido, enquanto Allah subhanahu wa ta'ala havia concedido a ele todos os mecanismos possíveis para que ele cumprisse com as suas responsabilidades. Primeiro, é importante recordarmos, sabermos que a juventude muçulmana, ela desempenha um papel central no presente e no futuro da sociedade e da comunidade. O jovem muçulmano, a jovem muçulmana, desempenha um papel fundamental no presente e no futuro da sociedade, da comunidade, particularmente onde encontra-se inserido este jovem. Quando nós falamos de desempenhar um papel fundamental no presente, significa que este jovem, esta jovem, deve criar condições suficientes para que a harmonia, a segurança, a tranquilidade seja uma realidade na sua comunidade, na sua sociedade. Este jovem, esta jovem muçulmana, ela deve criar condições para que o deen de Allah seja conhecido a nível da sua sociedade. Este jovem, esta jovem, ela desempenha este papel fundamental no presente, no que diz respeito ser a sua responsabilidade de transmitir, de fazer valer a tradição, a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sua comunidade, na sua sociedade. Esta responsabilidade é sim da juventude, não de uma forma específica
ou concentrada ou somente nela. A juventude muçulmana, ela desempenha um papel fundamental no futuro da sociedade. A sociedade muçulmana, ela deve constituir, deve transmitir uma esperança satisfatória para o futuro. Para que o Islã tenha a continuidade genuína, é preciso que a juventude muçulmana trabalhe para tal. E se esta juventude muçulmana comportar-se adequadamente, comportar-se segundo a Sharia, os princípios, cumprir com as suas responsabilidades, os seus deveres, possivelmente, com uma esperança profunda, poderemos ter um futuro alegre, um futuro comprometido com a causa de Allah. Em tudo quanto a gente faz, o nosso propósito, a nossa missão, a nossa intenção é de atingirmos o nível mais alto da satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. E para que a gente possa conseguir atingir este nível, é preciso que esta juventude que todos nós conseguimos enxergar, ver, trabalhe e cumpra com as suas responsabilidades, tarefas e as suas obrigações. A fase da juventude no Islã, ela é marcada pela energia, criatividade, capacidade de transformação. O Islã ensina-nos que esta fase da juventude, ela será marcada pela energia. E quando nós falamos de energia, não estamos a falar concretamente da nossa Kahora Bassa, da nossa EDM, não. Estamos a falar daquela energia física espiritual. Física de trabalhar naquilo que irá ajudar o Islã a manter-se vivo. E a força espiritual, estamos a falar da força da fé, que será a mesma força que irá conduzir a este jovem muçulmano a cumprir com as suas tarefas religiosas, a cumprir com os seus deveres sociais. E a fase da juventude no Islã também é marcada pela criatividade. E quando nós falamos de criatividade, buscamos lá a obrigação coletiva, individual, de buscarmos o conhecimento. E quando fala-se do conhecimento, não está-se a falar um conhecimento concentrado ou específico, não. Estamos a falar do conhecimento no seu maior abrangente. O conhecimento religioso, para com ele adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala perfeitamente. Só conseguiremos adorar Allah adequadamente, perfeitamente, se estarmos munidos pelo conhecimento genuíno do Islã. E também a criatividade, entra lá o conhecimento secular. E quando nós falamos do conhecimento secular, um exemplo concreto, viável, estamos a falar desses telemóveis, desta live, desta transmissão e desta operação. Os nossos cameramans, eles conseguiram fazer esta transmissão porque eles aprenderam. Eles foram atrás do conhecimento secular para que eles conseguissem estar munidos
com esta sabedoria da transmissão. É por esta razão que o Islã não limita a aprendizagem no conhecimento religioso somente. É preciso aprendermos o conhecimento secular para que a gente consiga darmos a nossa contribuição na nossa comunidade, na nossa sociedade. Estamos aqui todos nós a verificarmos. Se aprendermos o conhecimento secular, Insha'Allah, bi'idhnillah, poderemos ter muçulmanos a fabricarem cofió, telemóveis, computadores, tasbih, microfones, capulanas, por aí em diante. Mas se nos limitarmos somente no conhecimento religioso, será difícil respondermos à demanda, respondermos o versículo que foi recitado aqui pelo Sheikh Abdul Qahar. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ, que haja dentre vós uma comunidade, um grupo que irá chamar para a prática do bem. Para conseguirmos convidar as pessoas para a prática do bem, é preciso estarmos munidos com conhecimento religioso e secular. Por que nós falamos do conhecimento religioso e secular? Diante do muçulmano, vamos usar hadiths e versículos, mas diante de um muçulmano, a linguagem, a comunicação será diferente. Teremos que alterar a nossa conversa. E só com o conhecimento secular poderá ajudar-nos nesta vertente. A juventude muçulmana, ela também é marcada pela capacidade de transformação. E a transformação, ela é vasta. Podemos transformar o Islã no contexto presente, no contexto real da nossa sociedade atual. E quando falamos da transformação do Islã, percebam isto, companheiros, não estamos a falar de alterarmos os versículos alcorânicos, não estamos a falar de alterarmos a tradição genuína do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não estamos a falar de transformarmos os ditos do profeta ou a vida dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não. Estamos a falar de adequarmos-nos com a situação atual nossa. Há 20 anos era tabu a transmissão das palestras religiosas. Mas, através da capacidade de transformação que o Islã incumbiu e marcou a juventude muçulmana, a transmissão, a live, já deixou de ser um tabu, graças à capacidade transformadora que a juventude muçulmana foi marcada pelo Islã. O Islã quer de nós utilizarmos este marco, as energias, a criatividade, a capacidade transformadora para o nosso din ir avante. Aquele muçulmano que foi concedido a força, a energia, a criatividade, a capacidade de transformação e não utilizar esses favores para o Islã, este jovem será responsabilizado no dia do amanhã.
porque esta energia que este jovem carrega, esta criatividade que esta jovem carrega e esta capacidade de transformação que os jovens carregam é para usar no Islã e na sua comunidade. Porque o Islã, Allah subhanahu wa ta'ala incumbiu a juventude muçulmana a responder à demanda da sua sociedade muçulmana e não muçulmana. É por esta razão que quando nós folhamos os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vamos encontrar lá um hadith onde ele diz: Khairun nas anfa'ahum linnas. Repitam comigo: Khairun nas anfa'ahum linnas. A melhor pessoa, vamos, diante de Allah é aquela que é beneficente ou que beneficia as outras pessoas. Falou-se do Islã aqui? Falou-se do Islã neste hadith? O Nabi falou do Islã aqui ou dos muçulmanos de uma forma exclusiva? Então, na base deste hadith, percebemos nós que é a responsabilidade, o dever, a missão da juventude muçulmana em particular de beneficiar a sua comunidade, da sua sociedade. E quando nós falamos das responsabilidades da juventude no Islã, é importante mencionarmos o seguinte: a responsabilidade social é um princípio fundamental. O que significa princípio fundamental? Princípio fundamental é aquela coisa que não tem a ver com religião, que não tem a ver com raça, que não tem a ver com sociedade. É um princípio comum, seja para muçulmano, seja diante para uma comunidade não muçulmana. É a nossa responsabilidade de prestarmos ajuda para a nossa comunidade. Não interessa se ela é muçulmana ou não muçulmana. A partir do momento em que estamos inseridos numa sociedade, é importante percebermos das nossas responsabilidades. Por que é um princípio fundamental? Porque o muçulmano, ele não vive isolado, ele não vive numa ilha, ele não vive sozinho. Da mesma forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando imigrou de Meca para Medina, ele foi conviver com judeus, cristãos, muçulmanos. É bem possível que cada jovem esteja numa comunidade, num bairro, numa zona onde existam muçulmanos, cristãos, masiones, apostolos, judeus. Mas mesmo assim, esta juventude, este jovem deve trazer inspiração à sua forma de viver e de conviver e de estar na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele conviveu adequadamente com todas as pessoas, independentemente da sua raça, da sua religiosidade e da sua vida econômica. A juventude no Islã, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele destacou a sua importância quando ele diz:
no dia do juízo final, no dia do Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala perguntará a cada pessoa sobre a sua juventude e em que ele gastou. O que significa isto? Para nós que Allah subhanahu wa ta'ala fez-nos passar da fase da juventude, no dia do Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala irá questionar, Allah irá perguntar a cada um de nós sobre a nossa juventude. Allah irá querer saber de nós onde gastamos a nossa força, onde gastamos a nossa criatividade, onde gastamos a nossa capacidade de transformação. E a resposta, cada um de nós a conhece muito bem, porque daquilo que estamos a vivenciar aqui no dunya, será exatamente a resposta que vamos dar ao nosso Allah. Allah fará-nos com que a nossa fala, a nossa capacidade de diálogo, seja somente de falar a verdade. Aqui no dunya, Allah deixou-nos em liberdade. Allah concedeu-nos o cérebro de nós escolhermos se preferimos a mentira ou a verdade. É por esta razão em que em algum momento mentimos ou então falamos a verdade. Mas no dia do Qiyamah, Allah vai conceder-nos uma força de somente falarmos a verdade. E a verdade que iremos responder a Allah sobre a nossa juventude é esta que cada um de nós está a viver. É esta que cada um de nós passou a sua juventude. Onde gastou a sua força, a sua fé, a sua criatividade, a sua capacidade de transformação. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles mostraram-nos que a juventude, ela também é caracterizada como sendo um tempo, uma fase de coragem, de liderança e de sacrifício, aliás. Nós vamos aqui citar alguns nomes que marcaram a juventude muçulmana nesses três componentes: na coragem, na liderança e no sacrifício. Todos nós conhecemos Ali bin Abi Talib. Já ouvimos tanto falar deste jovem. Se tivermos aquela ansiedade de aprendermos ainda mais sobre a sua juventude, vamos encontrar lá esses todos princípios. A coragem, foi um jovem corajoso, um jovem que dispensou as suas inclinações mundanas, os seus desejos mundanos, para levar a bandeira do Islã avante. O que significa isto? Coragem. O que a nossa juventude, infelizmente, não tem. Não temos esta coragem de dispensarmos as nossas inclinações, os nossos desejos, os nossos impulsos, para carregarmos a bandeira de Allah avante. Para identificarmos-nos como muçulmanos na nossa sociedade. Não temos esta coragem. Mas este jovem teve esta coragem.
Usama, todos nós já ouvimos falar deste jovem, Usama bin Zaid. De uma forma resumida, foi um jovem que mostrou-nos que é possível a juventude muçulmana levar a liderança, liderar outros muçulmanos, ser líder. Em que contexto? Usama bin Zaid, se nós formos a folharmos as suas passagens, vamos encontrar lá uma passagem interessante, aliás, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam confiou-lhe em liderar uma caravana, uma batalha, uma comunidade. E este jovem, por sua vez, quando lhe foi confiado a liderança, ele não pensou na negatividade, não. Ele pensou no positivo, que olha, Allah concedeu-me a energia, Allah concedeu-me a capacidade, Allah concedeu-me a criatividade. Por que não aceitar esta missão, esta responsabilidade de liderar? E ele liderou. E por causa de ele ter pensado positivamente, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhe a vitória. E todos nós, quando lemos sobre a liderança no Islã, vamos encontrar Usama bin Zaid lá mencionado também. É a mesma liderança que a juventude muçulmana deve carregar na sua sociedade, na sua comunidade. Temos aqui responsabilidades sociais de um jovem muçulmano. Para finalizarmos, responsabilidade consigo mesmo. O jovem muçulmano, a jovem muçulmana, ela tem responsabilidades consigo mesmo. Aquilo que chamamos Fardu Aini. Fardu Aini é uma responsabilidade individual, uma responsabilidade que reside em si. Uma responsabilidade que, quando negligenciada, você é considerado um jovem fraco, um jovem matreco, um jovem sem princípios e será responsabilizado no dia do Qiyama. A primeira responsabilidade individual que reside no jovem, na juventude muçulmana, é na preservação da sua fé. Para nós conseguirmos liderar as outras pessoas, para nós conseguirmos responder com a demanda que Allah responsabilizou-nos, é preciso preservarmos a nossa fé. Por que o Islã trouxe a preservação da fé como sendo a primeira responsabilidade individual do jovem? A fé é um componente chamativo, é um componente que convida à prática do bem. Se tivermos uma fé genuína, uma fé adequada, nós vamos nos surpreender praticando o deen de Allah facilmente. Mas se a nossa fé não for genuína, não estar naquele nível aceitável, mesmo o beber água sentado tornar-se-á difícil. Estão a perceber onde é que entra a preservação da fé? Mesmo aquela ação ínfima, pequena, vai se tornar difícil. Mesmo responder o salam, a sorrir, vai se tornar difícil porque não preservamos a nossa fé. Temos lá responsabilidade do jovem para com a sua família.
Lá entra auxílio, auxiliarmos, ajudarmos a nossa família. E temos a responsabilidade com a comunidade. É aqui onde o nosso tema enquadra-se de uma forma profunda. A juventude tem esta responsabilidade para com a sua comunidade, a sua sociedade. Contribuir para restabelecer a justiça na sua comunidade. E, subhanallah, estamos numa altura em que a justiça parece um tabu, parece um princípio esquecido mesmo dentro das nossas casas. E Allah subhanahu wa ta'ala responsabilizou a juventude de uma forma concreta, específica. Contribuir para restabelecermos a justiça na nossa comunidade, na nossa sociedade. Ajudar também os necessitados. É um tabu, subhanallah. Vejamos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo não tendo recursos suficientes, em nenhum momento recebeu um necessitado e este necessitado regressar sem que tenha sido ajudado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma coisa que hoje em dia parece um tabu. Uma pergunta para finalizarmos. Nós, economicamente, estamos superiores ou inferiores ao Nabi? Minhas senhoras, hoje, no século XXI, se formos a fazer uma comparação econômica de dinheiro, nós estamos mais pobres em relação ao Nabi ou o Nabi foi mais pobre em relação a nós? Quem foi mais pobre? Foi o Nabi. Mas mesmo assim, com as necessidades que ele tinha, conseguia ajudar. Ele conseguia influenciar os seus companheiros a ajudar aos necessitados. O que falta na juventude muçulmana? Devemos trabalhar. Se não conseguirmos ajudar os necessitados, devemos influenciar as outras pessoas a ajudarem aos necessitados. É a nossa responsabilidade. Se não cumprirmos, seremos responsabilizados no dia do amanhã. E para finalizarmos, promovermos o bem e combatermos o mal. Jazakumullahu khairan pela audiência. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça da nossa juventude genuína e cumpridora dos princípios do Islã. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.